Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à edição número 133 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024 e hoje vamos ter mais uma vez Liga dos Campeões. Vai ser daqui a bocado, 20 horas, portanto podem aproveitar este Futebol de Verdade como uma espécie de aquecimento. A seguir têm tempo para ir comer qualquer coisa, jantar e sentarem-se frente aos televisores, ou enfim, quem for ao estádio ainda melhor, para verem finalmente a participação da equipa portuguesa que ainda resiste na Liga dos Campeões, que é o Futebol Clube do Porto, que hoje vai receber no Estádio do Dragão o Arsenal. O Arsenal está numa forma esplendorosa, vem com 5 vitórias consecutivas, algumas delas por goleada. Vai ser um jogo extraordinariamente complicado para o Futebol Clube do Porto, mas sobre isso falaremos um bocadinho mais à frente. Ora, para já, aquilo que tenho que fazer é lembrar-vos, mais uma vez, que há Liga dos Campeões e, portanto, como há Liga dos Campeões, há Fantasy League do Futebol de Verdade. Portanto, meus amigos, quem quiser ainda pode fazer substituições e colocar em campo os jogadores que vão atuar hoje. E hoje temos os últimos 2 jogos da primeira mão dos oitavos de final, porque além desse Futebol Clube Porto-Arsenal, há ainda um Nápoles-Barcelona. Portanto, ainda há 4 equipas à espera de jogar e de pontuarem portanto, ainda têm a possibilidade de colocar a jogar os jogadores que vão jogar hoje para tentarem somar mais alguns pontos na classificação. Podem mudar capitão também, desde que escolham um dos jogadores que vai jogar hoje como capitão. Portanto, abdicam daquilo que já há de ser certo, que é a pontuação que estará para trás, em troca por aquilo que é incerto, mas se estiverem cheios de fé, por exemplo, que o Galeno vai fazer um hat-trick, bora lá meter o Galeno como capitão de equipa hoje contra o Arsenal. E quem diz o Galeno? Diz o Evanilson ou qualquer outro jogador do Futebol Clube do Porto. Ora bem, pessoal, amanhã não há Futebol de Verdade, portanto, tal como na quinta-feira passada, como vamos ter 3 equipas portuguesas a jogar na Liga Europa, um dos jogos vai ser às 17h45, neste caso será o Qarabağ Sporting Clube de Braga, e, portanto, não há Futebol de Verdade às 18 horas. Não faz sentido estar a fazer programa em cima dos jogos das equipas portuguesas. Portanto, amanhã não farei aqui a atualização da classificação da nossa Fantasy League do Futebol de Verdade, mas não se preocupem que na sexta-feira uma das coisas que fica desde já prometida é a atualização da classificação da nossa Fantasy League do Futebol de Verdade na Liga dos Campeões. Portanto, só para vos lembrar, amanhã não há Futebol de Verdade, edição regular, haverá sim, Futebol de Verdade Flash, dos 3 jogos das 3 equipas portuguesas que vão entrar em campo amanhã, mas antes disso ainda haverá, é verdade, tenho que vos lembrar disto, ainda há Futebol de Verdade hoje. Portanto, hoje temos esta edição, 18 horas, Futebol de Verdade, edição regular, edição número 133. Logo à noite, Futebol de Verdade Flash do Futebol Clube Porto Arsenal, mas este apenas para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Amanhã, como às 18 horas estará a jogar o Sporting Clube Braga, não há Futebol de Verdade das 18 horas, mas à noite teremos 3 edições, 3 do Futebol de Verdade Flash. Uma sobre esse Qarabağ Sporting Clube Braga, outra sobre o Toulouse Benfica e outra ainda sobre o Sporting Young Boys. Portanto, são 3 edições do Futebol de Verdade Flash para vos mostrar amanhã aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Sexta-feira regressa o Futebol de Verdade, mas como haverá logo à partida 1 hora de programa, está garantido que é a reposição dos 4 flashes que só os subscritores premium do meu Substack viram, pois aquilo que acontecerá é que, além daquele lançamento breve em que vou fazer a atualização da classificação da nossa Fantasy da Champions League, teremos ainda ataques rápidos e a seguir entram logo as 4 reposições das 4 edições do Futebol de Verdade Flash. Quem não quiser ficar à espera até sexta-feira para ver as edições do Futebol de Verdade Flash com os meus comentários, 15 minutos cada um, aos 4 jogos das equipas portuguesas nas competições europeias desta semana, pois muito bem, têm bom remédio, é só fazerem a subscrição
Premium do meu Substack. Não é uma coisa que vos custa os olhos da cara. São 5€ por mês, ou se quiserem comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, 50€. Portanto, pagam 10 meses e recebem 12. E, além das edições do Futebol de Verdade Flash, têm muitos outros benefícios, como, por exemplo, entrar no meu servidor de Discord, entrar no meu canal de Telegram, têm acesso a todo o arquivo do meu Substack, e ainda na semana passada estive a colocar mais textos antigos, portanto já lá está tudo desde junho de 2020, tudo aquilo que eu produzi, e além disso, têm ainda acesso aos textos que vão sendo produzidos a cadência regular para subscritores premium, exclusivos para subscritores premium, como têm sido, nas últimas semanas, as atualizações dos donos da bola, dos textos sobre os donos dos clubes mais importantes do futebol europeu e mundial. Bom, o link para poderem fazer a vossa subscrição fica aqui. Podem fazer a subscrição premium, como podem fazer a subscrição gratuita, se acharem que não têm nada que estar a gastar dinheiro em jornalismo, ou que, por simplesmente, não podem. Toda a gente tem o seu orçamento para gerir, e há quem não possa, de facto, dispor de 5€ por mês. Isso é absolutamente respeitável. Nesse caso, o que eu vos aconselho é que façam, então, a subscrição gratuita. E porquê fazer a subscrição gratuita? Porque, mesmo assim, garantem que são, pelo menos, avisados e que recebem não só os textos para subscritores gratuitos, como também, pelo menos, o primeiro parágrafo dos textos para subscritores premium, diretamente no vosso endereço de e-mail, sem ficarem à espera que os algoritmos das redes sociais vos mostrem aquilo que há para ver por lá no meu Substack, em tadeia.substack.com. Apareçam, todos são bem-vindos. Quanto mais gente por ali andar, mais hipóteses este projeto tem de se ingrar. E este projeto no Substack já tem 2 anos e meio. Já somos muitos, sobretudo gratuitos, como é evidente, mas já somos muitos a fazer parte desta comunidade. Para já, aquilo que vamos fazer é passar rapidamente aos ataques, que são isso mesmo, rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, muito bem, os ataques rápidos começam, como começam sempre, pelo futebol que já se jogou. Vamos lá então olhar para os jogos de ontem e com foco muito naturalmente na Liga dos Campeões, porque ontem houve mais 2 dos 8 jogos da primeira mão dos oitavos de final da Champions. Ora, o Inter de Milão teve um jogo dominador contra o Atlético de Madrid. Foi um belíssimo jogo, para quem pôde ver e quis ver. Duas equipas muito complexas, duas equipas que eu gosto de ver, muito francamente, porque o Inter é uma equipa de uma complexidade tática extraordinária, com base naquele seu 3-5-2 que utiliza muito os centrais construtores. É uma maravilha ver os centrais do Inter a transformarem-se em primeiros construtores e a forma como eles sobem por ali afora. É uma interpretação muito própria do sistema com 3 defesas centrais, 2 alas sempre muito ofensivos, um meio-campo com capacidade de lançamento dos 2 avançados, e é uma equipa taticamente complexa esta do Simone Inzaghi, mas do outro lado está um Atlético de Madrid que me parece ser também uma equipa muito competente, não só defensiva, como agora também ofensivamente, e acho que já vos tinha dito isso aqui ontem, acho que essa equipa do Atlético cresceu muito no plano ofensivo, com a maior liberdade que está a ser dada a Griezmann, com a integração de Samuel Lino como ala ofensivo a partir de trás, com a integração de Axel Witsel no trio de trás também. É uma equipa que constrói mais, que destrói menos, e portanto, apesar do jogo ter tido apenas um golo, foi um jogo muito, muito interessante, um jogo quase à antiga, com aquelas, enfim, como se via antigamente na Taça dos Campeões Europeus, em que o fator casa é muito importante. O Inter foi mais forte, ganhou, tinha tido ocasiões para marcar antes de marcar, de facto, por intermédio do Arnautovic, acabou por fazer o golo já muito perto do final. Infelizmente para mim, que tinha o Lautaro Martínez como capitão de equipa na minha equipa da Fantasy, o Lautaro não fez golo, esteve na origem do golo, foi dele o remate defendido pelo Oblak, que depois o Arnautovic acabou por fazer golo a seguir. Bom, mas foi um belíssimo jogo e a prometer uma belíssima segunda mão também. As duas equipas com possibilidades de seguir em frente. Não sou capaz de olhar para estas duas equipas e dizer qual das duas é que vai seguir para os quartos de final, porque me parece que são duas equipas fortes, e continuo a dizer que quem sair vivo desta eliminatória é, para mim, o principal candidato a intrometer-se como outsider numa Liga dos Campeões, que eu olho para ela e vejo claramente o Real Madrid e o Manchester City como duas equipas mais fortes. Houve também outro jogo, esse já não vi, só vi mesmo o resumo,
que foi o PSV Borussia Dortmund. Consta que foi um jogo que começou muito rápido, que começou toda a abrida, mas que depois foi acabando por se encaminhar para o empate final. Bom resultado para Portugal, porque, enfim, continuamos ali naquela luta muito particular com os Países Baixos em termos de ranking e, portanto, este empate caseiro do PSV deixa boas perspectivas, não só do PSV pontuar pouco, como também de não continuar em prova e não pontuar mais daqui para a frente, o que quer dizer que os clubes portugueses na Liga Europa poderão vir a contribuir para nos aproximarmos dos Países Baixos. Ontem houve ainda a Premier League, tivemos esse Manchester City-Brentford, o City ganhou por 1-0, valeu um golo do Erling Braut Haaland ao minuto 71, já muito perto do fim, mas foi um jogo praticamente de sentido único. O Manchester City acabou com 25 remates, com um índice de golos esperados de 2,46, mas marcou apenas um golo. Foi ainda assim um golo que lhe permitiu colocar-se ali entre o Liverpool e o Arsenal. Neste momento, as três equipas separadas por 2 pontos no topo da Premier League. E isso pode mudar já hoje. E pode mudar já hoje porquê? Porque hoje, 19h30, há Liverpool-Luton Town. O Liverpool antecipou o jogo da próxima jornada da Premier League. Porquê? Porque no final da semana, no dia 25, próximo domingo, creio eu, vai jogar a final da Taça da Liga contra o Chelsea. O Chelsea optou por adiar o jogo desta jornada. O Liverpool já o antecipou. Vai jogar já hoje, 19h30, em casa com o Luton Town. Ganhando, pode ganhar também avanço sobre os rivais, mas é uma questão de 2-3 dias. Porque no final da semana, o Arsenal e o Manchester City vão também naturalmente jogar as suas partidas desta ronda da Premier League. Hoje, de qualquer maneira, há Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões com esse Napoli-Barça, duas equipas em crise. Num dos lados já se sabe que o Xavi Hernández, treinador do Barcelona, não vai ficar para a próxima temporada. Já foi anunciado que ele não vai ficar. Ele próprio já anunciou que não vai ficar no Barcelona para a próxima época. Portanto, está a gerir existências. Ainda ali naquela expectativa de poder eventualmente chegar ao segundo lugar na Liga Espanhola, de poder vir a fazer figura na Liga dos Campeões. A mim o que me parece é que desde que o Xavi anunciou que vai embora, curiosamente, a pressão aliviou um bocadinho em cima da equipa do Barcelona, que tem vindo a conseguir pelo menos mais resultados. Olhando para aquilo que tem sido esta temporada do Nápoles e esta temporada do Barça, ainda assim parece-me que o Barça tem melhor equipa, pode sair em frente nesta eliminatória e, sobretudo, porque do outro lado está também uma equipa em crise profunda, acaba de mudar de treinador, de entrar no terceiro técnico da época, Francesco Calzona, o selecionador da Eslováquia, que vai substituir Walter Mazzarri à frente da equipa do Napoli, mas é um Napoli muito longe daquele que na época passada ganhou a Série A, liderado pelo Luciano Spalletti. E a nós, portugueses, naturalmente, aquilo que mais nos interessa é esse Futebol Clube do Porto Arsenal. Também 20 horas. Ora, eu escrevi um bocadinho sobre o jogo hoje de manhã, no Último Passo, e o Último Passo é o texto que eu escrevo todos os dias, de segunda a sexta-feira, e que está disponível para toda a gente, quer sejam subscritores premium, quer sejam subscritores gratuitos do meu Substack, quer não sejam sequer subscritores e não recebam textos meus no vosso e-mail, podem lá chegar na mesma se optarem por seguir este link. Fiz ali um bocadinho a antevisão do jogo, na perspectiva de se perceber que de um lado está uma equipa com mais qualidade. Acho que não ofende ninguém se disser que o Arsenal tem mais qualidade individual e até coletiva do que este Futebol Clube do Porto. É uma equipa que do meio campo para a frente tem soluções imensas, apesar de não ter um ponta de lança, propriamente dito. Enfim, o Gabriel Jesus nem tem estado a jogar e não veio a Portugal, não está magoado, mas apesar de tudo, a equipa do Arsenal tem 3 atacantes móveis muito imponentes, porque joga geralmente com o Martinelli, um destro, bem aberto na esquerda, com o Bukayo Saka, um esquerdino bem aberto na direita, mas a darem largura mesmo, porque são extremos de pé trocado, mas que dão muita largura. Depois, a jogar pelo corredor central, Leandro Trossard, um extremo adaptado à posição de ponta de lança. Isto dá uma frente de ataque
muito móvel e servida por um meio-campo que é muito ofensivo, sobretudo quando acumula por ali o Odegaard e o Kai Havertz. Portanto, sendo o Declan Rice o jogador mais estável do ponto de vista defensivo daquele meio-campo. Vai ser uma batalha entre 2-4-3-3, muito mais clássico o 4-3-3 do Arsenal, muito mais, se calhar, complexo o 4-3-3 do Futebol Clube do Porto, porque depois do Sérgio Conceição ter estabilizado a equipa em torno daquela dinâmica que a equipa tem neste momento, em que à direita aquilo que se vê é o João Mário, o lateral, a dar sempre largura, a surgir pouco por dentro, pelo menos em comparação com aquilo que faz o lateral esquerdo, quando ele é o Wendell, e neste momento o Wendell é a opção que tem Sérgio Conceição para a posição, em virtude da lesão gravíssima do Zaidu no último fim de semana. Portanto, temos geralmente um Porto com o lateral direito a dar largura, um lateral esquerdo a surgir por dentro, porque depois, mais à frente, o extremo direito, o Francisco Conceição, vai muito mais à procura, até por ser também ele, tal como Bukayo Saka do outro lado, um esquerdino, mas Francisco Conceição a surgir muito mais dentro, até mesmo para receber a bola, não apenas em diagonais, e do outro lado o Galeno, o extremo esquerdo, muito mais largo, portanto, muito mais colocado de frente, sendo que também é um destes. Portanto, o Porto também joga com os extremos de pé trocado, mas Galeno dá muito mais largura no corredor esquerdo do que dá Francisco Conceição no corredor direito. Até porque, no meio-campo, depois, o meio-campo do Porto funciona, ora com o Nico Gonzalez e o Alan Varela a par, ora com o Alan Varela a fazer de 6 muito mais clássico, permitindo que o Nico Gonzalez se solte para a posição de interior esquerdo, o que muitas vezes liberta PP para aparecer também no corredor direito, compensando assim os movimentos interiores do Francisco Conceição. Portanto, é um 4-3-3 muito mais complexo, muito mais dinâmico do Futebol Clube do Porto, frente a um 4-3-3 muito mais clássico, mas igualmente muito bem trabalhado, o do Arsenal. Agora, o que está aqui em causa é que do lado do Arsenal, e foi sobre isso que eu escrevi, há mais qualidade individual e coletiva, não tenho grandes dúvidas a esse respeito, mas do lado do Futebol Clube do Porto há muito mais experiência. Se a gente olhar para estes 6 homens de que vos falei, meio campo para a frente do Arsenal, isto presumindo que Jorginho, que tem sido quase sempre suplente, não aparece hoje para transformar o Arsenal num 4-2-3-1, enfim, um bocadinho mais defensivo, com o Jorginho mais próximo do Declan Rice, e deixando ao Martin Odegaard a missão de ser o único médio mais ofensivo, incluindo o Kai Havertz na posição de ponta de lança e abdicando do Trossard. Acho muito estranho que isso aconteça, porque Trossard vem com 3 jogos consecutivos sempre a marcar, a partir daquela posição de falso 9, mas se pensarmos nestes 6 da frente que o Arsenal tem feito alinhar com mais regularidade, Declan Rice, Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, só um deles, e neste caso o Kai Havertz, é que tem experiência de jogar a fase a eliminar da Liga dos Campeões. Ora, no caso do Futebol Clube do Porto, é exatamente o inverso. Pode haver menos qualidade, pode haver muito menos, e há muito menos orçamento, o valor facial do plantel é mais baixo, mas aquilo que acontece é que há muito mais experiência, muito mais pedigree de presenças nesta fase da competição. Olhamos para o 11 habitual do Futebol Clube do Porto. Diogo Costa já jogou mata-mata na Champions. João Mário já jogou mata-mata na Champions. Pepe já jogou mata-mata na Champions. O Wendell já jogou mata-mata na Champions. O Alan Varela e o Nico não jogaram, mas depois PP já jogou. Francisco Conceição já jogou. Evanilson já jogou. Galeno já jogou. Portanto, é uma equipa que tem muito mais experiência a este nível na competição e é isso que o Futebol Clube do Porto tem que fazer valer a seu favor. Já sabem, 20 horas. O jogo é transmitido, creio que, na TVI e na Eleven Sports, e quem quiser e puder ver, tudo muito bem, façam um favor. Quem não quiser ou não puder ver, mas quiser receber o meu comentário de 15 minutos antes do final da noite de hoje, é só tornar-se subscritor premium do meu Substack e esse comentário chegará até vós através do vosso e-mail, em vídeo, claro. Muito bem, mais coisas para hoje. A SAD do Sporting, assim é que é, apresentou as contas relativas ao primeiro semestre de 2023-2024 e as contas estão muito no verde, tratando-se do Sporting, tinha que ser mesmo
mesmo no verde. É o melhor resultado da história da SAD do Sporting, com um lucro de 58 milhões de euros, acima dos 58 milhões de euros, e é verdade que aqui, naturalmente, tiveram muito peso as vendas que foram contabilizadas neste semestre. E estamos aqui a falar de 122 milhões de euros em vendas de jogadores, por exemplo, o Ugarte, por exemplo, o Pedro Porro, que já estava emprestado, mas cuja venda ao Tottenham só foi feita neste semestre já, não estava ainda refletida nas contas anteriores, Chermiti para o Everton, Tiago Tomás para o Wolfsburg, portanto, só aí foram 122 milhões de euros em vendas. O Sporting também investiu, por exemplo, em Gyökeres, investiu, por exemplo, em Ullmann, investiu, por exemplo, em Fresneda, e aqui já estamos a falar de 50 milhões de euros em compras, mas a verdade é que, apesar de tudo, o Sporting apresentou capitais próprios positivos de 67 milhões de euros, que é um recorde também na SAD do Sporting, portanto, muito positivas as contas do Sporting, permitindo ao clube encarar o futuro próximo com um bocadinho mais de à vontade, até por causa da recente tomada de posição do clube na SAD, da conversão das VMOC, dos valores mobiliários obrigatoriamente conversíveis, em ações da SAD, que levam a que o Sporting tenha cada vez mais uma percentagem maior da sua SAD, permitindo até à direção do clube pensar na possibilidade de acolher um investidor externo com uma posição minoritária na SAD do clube. E vamos falar um bocadinho mais sobre isso mais daqui a bocado, quando vos falar de uma das perguntas que estão para responder no Q&A de hoje. Ora, muito bem, mais coisas. Amanhã há Liga Europa e como não há futebol de verdade, vamos só dar aqui 3 lamirezinhos relativamente aos jogos. O Sporting recebe o Young Boys, naturalmente com a necessidade de gerir um pouco o seu plantel, até porque já trouxe 2 golos de avanço da Suíça. Atenção, a eliminatória não está a ganha. O Ruben Amorim hoje já deu essa nota, já na conferência de imprensa já disse isso, porque é importante os jogadores entrarem em campo com a noção de que a eliminatória não está ganha. Os golos fora não contam a dobrar. Portanto, o Sporting, se sofre um golo, se permite que o Young Boys se coloca em vantagem, pode começar a encarar o resto do jogo com alguma tremedeira. É verdade que o Sporting está a jogar muito bem, isso é indubitável, mas com certeza que Ruben Amorim vai ter que fazer uma série de alterações ao 11 para amanhã. Porquê? Porque são 5 jogos em 15 dias nesta segunda quinzena de fevereiro e, portanto, vai ser preciso parar. Alguns jogadores vão ter que parar em algumas circunstâncias. Há novidades na convocatória. A principal é a chamada de Jeremiah St-Juste, que está de regresso à lista de convocados. Veremos, o próprio Ruben Amorim não deu a certeza de que ele possa ou não jogar. No caso do Benfica, que já viajou para Toulouse para defender a vantagem de um golo frente ao Toulouse, que conseguiu com aquele penalti do Di Maria já no período de compensações no jogo do Estádio da Luz, a novidade é a integração de João Neves na comitiva. João Neves que está de luto por morte da mãe. O funeral foi ontem e, portanto, está a atravessar um momento particularmente complicado da sua vida, mas ainda assim está com a equipa, viajou, é um jogador muito importante e vamos ver com certeza que o Schmidt vai voltar àquele que é o seu plano original, até porque no jogo da segunda mão, estando o Toulouse em desvantagem, a equipa francesa não vai poder adotar a mesma ideia de jogo que adotou na primeira mão, em que era toda a gente fechadinha lá atrás à espera de obrigar o Benfica a entrar permanentemente em momentos de ataque organizado. Não, desta vez o Toulouse vai ter que abrir, vai ter que ir à procura de um golo que lhe dê pelo menos o empate na eliminatória, o que abrirá ao Benfica a possibilidade de aproveitar mais aquilo em que o Benfica é mais forte, que é o ataque rápido ou o contra-ataque. Portanto, curiosidade também para esse jogo. Menos hipóteses terá, naturalmente, o Sporting Clube Braga, que viajou para o Azerbaijão para defrontar o Karabakh com 2 golos de desvantagem. Mas, atenção, eu não coloco o Sporting Clube Braga fora. Acho que o Braga, tal como o Young Boys, se eu ouvi o jogo da primeira mão e achei que o Sporting foi muito melhor do que o Young Boys na Suíça, e acho que é a melhor equipa do que o Young Boys, e tendo trazido uma vantagem de 2 golos da Suíça, não digo que o Sporting já está apurado, também não digo que o Braga, só porque leva 2 golos de desvantagem do jogo em casa contra o Karabakh, já está eliminado e não pode discutir a eliminatória no Azerbaijão. Pode, até porque, ao contrário daquilo que achei, olhando para o Sporting e para o Young Boys, em que acho que o Sporting tem melhor equipa, olho para o Braga e para o Karabakh e acho que o Braga tem melhor equipa. Correu-lhe muito mal
o jogo da primeira mão. Tem uma boa notícia o Arthur Jorge, que é o regresso do Bruma, já fez a viagem para Baku e, portanto, pode vir a ser um jogador... É um jogador muito importante, parece-me a mim, naquilo que é o equilíbrio coletivo desta equipa do Sporting Clube Braga. Os jogos são todos amanhã, mas amanhã não há futebol de verdade e, portanto, fica desde já aqui a minha antecipação. Antes de entrarmos no Q&A de hoje, só mais uma notícia, que é para vos dar nota do comunicado oficial do Bayern, que já assumiu que Thomas Tuchel não vai ser o treinador do Bayern depois do final da temporada. Está ali uma atrapalhada tremenda. Eu admito que o Bayern, enfim, neste momento começa a falar-se já de muita gente. Fala-se da possibilidade do Jürgen Klopp vir a assumir o Bayern. Eu, francamente, não acredito. Acho que Klopp não ia sair do Liverpool dizendo que precisa de um ano sabático, está muito cansado, precisa de um ano parado, e agora chegava ali e assumia o Bayern. Portanto, seria uma traição àquilo que eu acho que é a consciência de Klopp, e acho que Klopp é um treinador consciencioso, e acredito que ele precisa mesmo de parar. Fala-se muito também, por exemplo, em Xabi Alonso, que também é muito falado para poder eventualmente vir a ser treinador do Liverpool, em vez do Jürgen Klopp. E eu creio que o próprio Leverkusen não terá ainda desistido da possibilidade de continuar a contar com Xabi Alonso, cada vez mais provável treinador campeão da Bundesliga este ano no Leverkusen. Portanto, vai abrir ali a sucessão a Thomas Tuchel. É curioso que Tuchel foi contratado a meio da temporada passada, sendo demitido o Julian Nagelsmann, porque estava livre, tinha acabado de ser demitido do Chelsea e havia receio de que mais alguém fosse buscá-lo. Afinal de contas, vai saber, Tuchel entrou no Bayern, foi campeão com um bocadinho de fortuna, perdeu a Supertaça, já foi eliminado da Taça, está longe do Leverkusen no campeonato e na Liga dos Campeões, enfim, não está perdido, mas tal como estão as coisas, francamente, não acredito que o Bayern possa vir a ganhar a Liga dos Campeões. A não ser que aconteça numa proporção muito mais elevada aquilo que está a acontecer, por exemplo, em Barcelona, em que a equipa ficou um bocadinho como que liberta depois de saber que o treinador ia embora no final da temporada. Veremos as cenas dos próximos capítulos, mas é para ver com curiosidade aquilo que vai acontecer no Bayern de Munique daqui até final da época. E, posto isto, passamos para o Q&A, porque há duas respostas a perguntas vossas ainda para este programa do Futebol de Verdade de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos lá então ao Q&A para hoje. Não é todos os dias, mas acontece ainda assim com frequência, e neste momento estabilizei aqui um modelo em torno da noção de que há Q&A todos os dias em que não houver mais do que uma edição do Flash para repor. Portanto, como hoje não há sequer nenhuma edição do Futebol de Verdade Flash para repor, temos Q&A. Amanhã não há Futebol de Verdade. Sexta-feira há 4 edições do Flash para repor, portanto não há Q&A. Na segunda-feira também haverá 2 edições do Flash para repor, as relativas aos jogos do Benfica e do Sporting na Liga Portuguesa contra o Portimonense e o Rio Ave, que são no domingo, e portanto também não haverá Q&A, mas na terça-feira vamos voltar a ter Q&A. Portanto, digo-vos isto porquê? Porque entre hoje e terça-feira, aquilo que têm que fazer é deixar perguntas na caixa de comentários para eu ter depois perguntas boas e interessantes, como são as duas que escolhi hoje. E já vi que eu ontem fiz aqui o pedido e vocês corresponderam. Desde já aqui fica o meu agradecimento. Mas então, para eu ter depois, na próxima terça-feira, que é quando teremos a próxima edição do Q&A, para ter perguntas interessantes para responder. Portanto, meus amigos, não basta deixarem questões no live chat, porque as do live chat eu até pode ser que eu lhes responda logo no direto, mas não consigo aproveitá-las para edições futuras do Q&A. Não é deixarem perguntas no Facebook, deixarem perguntas no Instagram, deixarem perguntas no Twitter, não, essas eu não consigo recuperá-las, é deixarem perguntas na caixa de comentários do Futebol de Verdade, deste ou de qualquer um dos outros que aí vem a seguir. Porquê? Porque isso não só me ajuda a mim, porque ajuda no algoritmo. Um vídeo que tenha comentários é um vídeo que o YouTube mostra a mais gente, como também me ajuda depois, ajuda-vos a vocês a ter as vossas questões respondidas e ajuda-me também. Porquê? Porque tenho um Q&A mais interessante, se tiver perguntas melhores. E a primeira pergunta que eu selecionei para responder hoje é precisamente aquela que vem do meu canal de YouTube. E já agora aproveito para vos dizer, façam o favor de se inscrever no canal. Fica aqui o link. E
cliquem acima do sino também para serem avisados sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal, porque se o fizerem, naturalmente, isso vai permitir que o YouTube vos o notifique quando houver novos conteúdos. A primeira pergunta já está aí, à vossa frente, veio do Francisco Oliveira. Muito obrigado, Francisco, pela questão. Pergunta ao Francisco o seguinte. Boa tarde, António. Sempre que os grandes, e ele diz grandes entre aspas, jogam fora frente a adversários de menor dimensão na Liga, vem sempre à baila o argumento, entre outros, de que se trata de uma deslocação difícil, pois o adversário joga num campo mais pequeno. Ao contrário de outras modalidades, nomeadamente de pavilhão, as dimensões de um campo de futebol não são fixas. Porque não são uniformizadas as dimensões dos campos, para que o jogo seja mais igualitário e justo. Se as dimensões forem uniformizadas, acredita que isso tornará a tarefa das equipas mais modestas do campeonato mais difícil, frente a equipas com mais argumentos competitivos? Muito obrigado. Obrigado, Francisco, pela pergunta. Primeira questão. Eu vou começar por responder às suas perguntas. E depois tenho aqui mais os meus 50 cêntimos a adicionar. A primeira questão que me faz é porque é que não são uniformizadas? São. Enfim, são, embora com muita latitude. Aquilo que dizem as leis do jogo, e se calhar muita gente não sabe isto, é que um campo de futebol oficial pode ter entre 120 e 90 metros de comprimento e pode ter entre 90 e 45 metros de largura. Portanto, por ridículo, podemos ter um campo de futebol que, em vez de ser um retângulo de jogo, ser um quadrado de jogo. E ele continuava a ser regular. Ter 90 metros de comprimento, 90 metros de largura. Isto é, se tivesse as dimensões mínimas no comprimento e as dimensões máximas na largura. Podia ser um campo de 90 por 90. Não conheço nenhum caso em que isso aconteça. Até porque depois, internacionalmente, as medidas aceitáveis já são outras. E aí, aquilo que está estipulado é que para um campo ser aprovado para competição internacional, tem que ter entre 100 e 110 metros de comprimento e tem que ter entre 75 e 64 metros de largura. Isto é o que está estipulado nas leis do jogo. Porquê é que não é diferente? Olha, não lhe sei dizer. Creio que não é diferente porque quem regulamenta achou que devia ter esta latitude, devia ter esta possibilidade de deixar que os clubes se movessem ali um bocadinho acima da maionese, até porque, enfim, há campos que se calhar não é fácil. Se de repente a FIFA vier, através do International Football Association Board, e vier dizer, não, a partir de hoje os campos têm que ter todos de 105 metros por 68, que é a medida standardizada mais comum. Pode haver casos de clubes que têm bancadas que não têm a possibilidade de meter, imaginem esses que tenham tipo 64 metros de largura, que é a tal largura mínima para as dimensões internacionais, e não consigam ganhar esses 4 metros que faltam sem ter que fazer obras, se calhar, muito onerosas. Portanto, eu creio que terá que ver com isso. Depois, a segunda pergunta que o Francisco deixa é se as dimensões forem uniformizadas, se eu acredito que isso tornará a tarefa das equipas mais modestas, mais difícil. Aqui a teoria, a doutrina divide-se. E eu recordo, eu não sei que idade, vou aqui olhar para a fotografia do Francisco para ver se percebo. Não, o Francisco parece ser um jovem ainda. Portanto, se calhar ainda não via futebol quando aconteceu isto que eu vou dizer aqui. No início dos anos 90, quando o Tomislav Ivic veio treinar o Benfica, ele já tinha sido treinador do Benfica durante tipo uma semana, mas depois foi-se embora, não ficou, isto ainda na década de 80, alegadamente porque havia ali um problema de divisas no contrato, ele achava que o contrato era em dólares e depois o contrato era em escudos, e o escudo naquela altura era uma coisa de que toda a gente fugia. Ele acabou por não ficar por cá, foi fazer a carreira dele, e depois acabou por voltar para Portugal, mas para treinar o Futebol Clube do Porto. Em 1987, quando o Artur Jorge ganhou a Taça dos Campeões Europeus e foi para Paris treinar o Matra Racing, quem Pinto da Costa contratou para vir treinar a equipa do Futebol Clube do Porto, que acabou por ganhar depois a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental, foi precisamente Tomislav Ivic. Tomislav Ivic fez um ano no Porto, saiu e depois, quando voltou a Portugal, ainda treinou o Benfica. E ele foi muito contestado e não ficou muito tempo no Benfica. Também havia ali essa coisa dele ter sido treinador do Porto e a malta nunca gostou muito dessa ideia, a malta do Benfica. Portanto, os resultados iniciais também não foram bons e ele acabou por sair rapidamente. Mas, enquanto não saiu, ele ainda inventou ali uma estrangeirinha que mandou reduzir a largura do Estádio da Luz. O Benfica
que é uma equipa que, à partida, está sempre a atacar quando joga em casa, e naquela altura era mais ainda, porque as assimetrias no campeonato português, apesar de tudo, reduziram bastante do início da década de 90 até agora. Mas o treinador, aquilo que achou era que precisava de tornar o relvado mais estreito. E isto foi super contestado. Toda a gente havia... E criou ainda... Fez com que a onda em torno da contestação ao treinador se avolumasse ainda mais. Mas o Ivitos chegou a explicar isto na altura, e ele dizia, não, porque eu, se tiver o relvado mais estreito, não preciso de 4 defesas, bastam-me 3, e isso permite-me libertar um homem para a manobra ofensiva. Essa era a explicação que o Ivitos deu. Portanto, eu não acho nada que seja líquido que o relvado mais estreito acabe por favorecer a tarefa das equipas mais pequenas. E depois, passamos aqui agora à outra questão, que é, mas será que é mesmo verdade essa ideia de que quando os grandes vão jogar aos campos dos mais pequenos, que os relvados são mais pequenos também? Eu acho que não é. Eu andei à procura no site da Liga e nos comunicados oficiais, e não há uma informação oficial com a dimensão dos relevados da nossa Primeira Liga. Não há. Ela teve que ser comunicada pelos clubes à Liga, mas a Liga não a tornou pública, pelo menos que eu a tenha encontrado. E andei ali a vasculhar tudo o que são comunicados oficiais, e não foi comunicado. O site da Liga também não tem a informação oficial, da dimensão oficial de cada um dos relevados. Mas aquilo que eu fiz depois foi recorrer à coisa mais próxima que há de uma identificação oficial, que é a revista de lançamento da época do Jornal Record. E, enfim, eu deixo aqui os números com a devida reserva, porque eu também já fiz aquelas revistas. Quando eu estava a trabalhar no Record, era muitas vezes eu que as editava, e algumas cheguei a fazê-las, como dizia o outro, isolado, praticamente sozinho. Embora, naturalmente, com um contributo muito importante da malta do departamento fotográfico, que era absolutamente fundamental. Mas eu gostava de fazer aquilo, eu sempre tive esta mania das estatísticas, e o diretor, na altura, alocava-me àquele projeto para ir durante um mês, ou durante um mês não fazia mais nada senão aquilo, e andava ali a fazer aquilo. Tinha outro maluquinho dos números, que era o Miguel Amar, que fazia muitas vezes isso comigo, e então fazíamos aquilo os dois, muito, embora ele tivesse ainda assim o resto do trabalho para fazer. Bom, mas... E, portanto, eu sei muito bem como é que aquilo se faz. E aquilo, muitas vezes, sobretudo estes dados mais... como é que eu lhes hei de chamar? Técnicos, dados aos quais a malta não vai ligar muito. Muitas vezes aquilo é feito copy-paste da época anterior para a época a seguir. E corremos o risco destes números não serem absolutamente fiéis. Mas, ou fiáveis, era isto que eu queria dizer. Fui olhar para a revista do Record, e a conclusão a que eu cheguei é que 11 dos 18 estádios oficializados para esta época têm exatamente as mesmas medidas, que são os tais 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. São as medidas standardizadas, vamos supor. Se houvesse um standard internacional, era este, 105 por 68. Estamos a falar Estádio da Luz, Estádio do Dragão, Estádio de Braga, Estádio de Alvalade, Dom Afonso Henriques, Barcelos, Dom Afonso Henriques é Guimarães, para quem não sabe, Barcelos, Aroca, Famalicão, Rio Maior, onde está a jogar o Casa Pia, e Amadora. Depois, temos 2 estádios que são ligeiramente mais pequenos. Vila do Conde, que aparece lá com 105 metros por 65, portanto o mesmo comprimento, mas menos 3 metros de largura. Basicamente é menos 1,5 metro de cada lado. É um passo largo, 2 passos, vamos supor, de cada lado. Portanto, não me parece que seja absolutamente relevante. E estamos a falar também do estádio do Moreirense. E foi muito a propósito do Moreirense que se falou, porque o Sporting foi lá jogar na segunda-feira. Que tem, ao que tudo indica, pelo menos segundo vem na revista do Record, 104 metros de comprimento. Isto é, menos 1 metro de comprimento, é menos meio metro em cada meio campo. Não é de todo relevante. E, atenção, 68 metros de largura. Isto é, mais 3 metros de largura, mais 1,5 metro de cada lado. Portanto, não há essa ideia, o campo é mais estreito. Não é! É mais largo. Aparentemente, pelo menos por aquilo que vem publicado. Bom, depois, temos aqui dois estádios, que até são maiores. Estoril, 105 metros por 70. Isto é, mais 2 metros. Isto é, mais 1 metro de cada lado do campo. E Estádio do Bessa, também 105 metros por 70. E temos ainda 3 estádios que, de facto, parecem ser
mais pequenos, tanto no comprimento como na largura. E aqui estamos a falar de Portimão, que aparece com 103 metros por 64, isto é, menos 2 metros de comprimento, é menos 1 metro em cada meio campo, e menos 4 metros de largura, isto é, são menos 2 metros de cada lado do campo. Já é alguma coisa, mas também não me parece que seja absolutamente decisivo. E, por fim, temos ainda Chaves e Faro, que são os dois estádios mais pequenos em termos de dimensão na Primeira Liga. Todos, ambos têm 100 metros de comprimento, são menos 5 metros, 2 metros e meio de cada lado do campo, e 65 metros de largura, isto é, menos 3 metros, é menos 1 metro e meio de cada lado do campo também. Isto é razão para se fazer toda a confusão que se tem feito a este propósito. Enfim, não tem sido muita, mas de facto é como diz o Francisco, sempre que isto acontece, há quem apareça a dizer e tal, os campos mais pequenos, vai a um campo pequeno, já sabemos. Não sabemos nada, porque isto não existe. Não acontece. É um mito. E é um mito que nasce muito de outra questão, que é a nossa percepção, sobretudo a ver os jogos na TV. Porquê? Porque uma coisa é a gente estar no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão, no Estádio de Alvalade, as câmaras estão lá em cima, vê-se o campo, vê-se espaço e tal. Outra coisa é a gente vai a Moreira de Cónegos, a Famalicão. O Famalicão tem uma filmagem muito em baixo, sempre. Parece... E aquilo, automaticamente, por uma questão de perspectiva, parece que o campo é mais pequeno. Mas se calhar não é. Portanto, eu acho que gostava de ter as dimensões oficiais. A Liga, aparentemente, não as divulgou, embora os clubes tenham tido que as comunicar oficialmente à Liga. Aparece no regulamento oficial de competições que, antes de começar a época, os estádios têm que ser indicadas uma série de coisas, inclusive o número de cadeiras, as cadeiras disponíveis para os adeptos visitantes, enfim, tudo e mais alguma coisa, mas depois... está lá o formulário no regulamento oficial de competições para os clubes descarregarem, preencherem e enviarem, mas o resultado da entrega desse formulário não foi depois comunicado cá para fora, pelo menos que eu, volto a dizer, tenha encontrado. Se calhar não procurei bem, é possível que isso exista, mas não consegui encontrar. Mas pronto, ainda bem, muito obrigado, Francisco, pela pergunta. É uma pergunta interessante, até porque contribui para desmistificar aqui um bocadinho aquela ideia de que quando os clubes grandes vão à província, vão jogar em quintais. Não é nada verdade. Não há uma diferença assim tão grande. Apesar da lei do jogo permitir, não há uma diferença assim tão grande entre os campos onde jogam os grandes em casa e os campos onde jogam os menos grandes em casa. E com isto passamos para a segunda pergunta de hoje. E a segunda pergunta de hoje também já está aí à vossa frente, e é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, da Chatroom Perguntas do Discord, à qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A de hoje veio do Jorge Fernandes. Muito obrigado, Jorge, pela pergunta, que é uma pergunta que o Jorge, para ser honesto, anda a fazer há meses. E eu nunca liguei nenhuma. Mas hoje achei que devia responder, até por uma razão que já vos vou explicar a seguir. Pergunta ao Jorge o seguinte, e ele voltou a fazê-lo ontem também, é verdade. Boa tarde, António. Em dia de Liga dos Campeões, o que acha da próxima edição ter 36 equipas? E o que acha de não existir uma fase de grupos normal, em que não vão jogar uns contra os outros? Para mim, futebol não é ténis. Eu seria mais favorável em pegar nessas 36 equipas e dividir em 6 grupos com 6 equipas cada. Passariam os 2 primeiros diretos e os 4 melhores terceiros lugares. Eu isso já não gosto, vou-lhe já dizer. Acho que seria melhor do que andarem a jogar contra equipas ao calhas de 2 equipas por pote. Os grupos poderiam ter 2 equipas do mesmo país e, se calhar, os cabeças de série seriam os campeões das Big Five mais o campeão europeu. Tudo o resto era ranking. Seriam 10 jogos para qualquer equipa na fase de grupos e, como seriam grupos de 6, teríamos sempre jogos competitivos. Muito obrigado, Jorge, pela sua pergunta. E a razão pela qual eu optei por responder à sua pergunta hoje é que estive hoje de manhã num briefing que a UEFA fez em Portugal. Eu creio que estarão a fazê-lo em todos os países. Hoje foi a vez de esse briefing ser feito aqui em Lisboa, com o Tobias Edstuck, que é o responsável pelas competições da UEFA, e foi precisamente explicado e foi-nos permitido colocar dúvidas relativamente a tudo e mais alguma coisa no que toca ao novo formato da Liga dos Campeões. Eu devo dizer, conforme sabem, acho que a competição europeia
é cada vez mais importante na lógica global do futebol. Desde os anos 90 que acho que estamos a evoluir para um paradigma que é continental e não é nacional, e por isso mesmo sempre fui favorável à ideia da criação de uma Superliga, embora ainda hoje tenha dito isso ao Sr. Edstuck, que... prefiro que seja a UEFA a organizar do que sejam os clubes, porque isso me dá garantias de haver ali, ainda assim, alguma paridade. Mas, de qualquer modo, foi explicado o formato, foi-nos permitido fazer perguntas, e eu posso muito rapidamente deixar aqui a nota daquilo que vai ser o formato da nova Liga dos Campeões. O que vai acontecer é que, em vez de 32 equipas na fase de grupos, vamos passar a ter 36. Sendo que os 4 lugares extra são atribuídos ao terceiro classificado, entra direto a uma terceira equipa do quinto país do ranking, neste momento a França. Há mais um lugar no caminho dos campeões, isto é, os campeões das diversas nações apuravam apenas 4 equipas, passam a apurar 5. E, além disso, são atribuídos mais 2 lugares às 2 melhores equipas no ranking da temporada anterior. Sendo que, neste momento, creio que são Itália e Alemanha, ou Itália e Espanha. Mas está por aí. Portanto, vamos até ao final da época e isto pode mudar. E, portanto, esses 2 países terão mais um lugar. Muitas vezes vai acontecer entrar uma quinta equipa destes Big Five, porque é muito... Embora há 2 anos tenha sido a Holanda, os Países Baixos, um dos melhores países no ranking. Depois há uma outra questão. É que os clubes vão deixar de ser divididos por grupos. Vai haver uma classificação do primeiro ao 36º. Como é que se estabelece esta classificação? As equipas vão ser divididas em 4 potes, de acordo com o seu próprio ranking. Portanto, não há aqui lugares garantidos para o campeão deste país ou daquele ou do outro. Não, uma equipa até pode ser campeã e ir parar ao pote 2 ou ao pote 3, e uma equipa que não é campeã ir parar ao pote 1. Tem a ver com o próprio ranking da equipa nos últimos 5 anos. Estando estas equipas divididas nestes 4 potes de 9, cada equipa vai jogar contra 2 equipas do pote 1, 2 equipas do pote 2, 2 equipas do pote 3, 2 equipas do pote 4. Portanto, isto aqui parece-me que há justiça. Não é ao calhas. Há alguma justiça. Depois garanto outra coisa, que é, não há uma equipa, em vez de jogar contra 3 adversários, casa e fora, passa a jogar contra 8 adversários. Portanto, há uma maior diversidade na competição. Uma equipa portuguesa que esteja presente, os seus adeptos vão poder ver 8 adversários e não apenas 3. Sendo que também isto é sorteado, mas também aqui há alguma garantia, porque uma equipa vai jogar, imaginemos, uma equipa portuguesa que lá esteja presente, joga contra 2 equipas do pote 1, uma em casa, uma fora. Contra 2 equipas do pote 2, uma em casa, uma fora. 2 equipas do pote 3, uma em casa, uma fora. E por aí fora. Portanto, não há sequer essa hipótese de haver aqui uma grande diferença em termos de condições de acesso à competição. Depois, o que é que acontece mais? Aquilo que a UEFA espera, e eu acho que há a possibilidade de vir a ser conseguido, é que, ao contrário do que sucede neste momento, em que as equipas dos principais campeonatos chegam à 4ª, à 5ª e à 6ª jornada da fase de grupos e já estão um bocadinho nas tintas, porque já estão apurados, começam a usar os suplentes, começam a desprezar um bocadinho a competição, a partir daqui tudo vai contar. Porque o total de pontos que cada equipa faz na fase inicial, nestes 8 jogos da fase de Liga, vai ser muito importante na maneira como a competição vai decorrer daí para a frente. Porquê? Porque os 8 primeiros vão ser apurados diretamente para os oitavos de final. As equipas colocadas entre o 9º lugar e o... deixem cá ver se eu não faço asneira. E o 16º vão ser cabeças de série no sorteio dos play-offs. E as equipas colocadas entre o 17º e o 24º vão jogar contra as equipas colocadas entre o 9º e o 16º. Daqui vão sair os outros 8 presentes nos oitavos de final. As equipas colocadas entre o 25º e o 36º lugar são eliminadas. Não seguem para a Liga Europa, que é outra coisa que eu acho que no formato atual não faz sentido. É uma equipa que fracassa na Liga dos Campeões, vai jogar a Liga Europa.
E as equipas que começam a jogar a Liga Europa têm um panorama no início da competição e chegam a meio da competição e aparecem de lá 8 tubarões que podem vir ganhar a prova. Não acho que faça sentido nenhum, acho que faz muito mais sentido assim. Depois há uma outra questão que faz com que seja importante para as equipas continuarem a somar pontos até ao final da fase da Liga. É que o sistema de sorteio daí para a frente não é sorteio puro, é um bocadinho como no ténis, em que há o cabeça de série número 1, o cabeça de série número 2, o cabeça de série número 3. E isto o que é que significa? Que as equipas que estão, que fizerem mais pontos na primeira fase, têm a garantia de não se defrontarem uma à outra, a não ser eventualmente na final, se conseguirem ultrapassar todos os obstáculos aí até ao final. O que significa que na ponta final da fase da Liga, naquelas 8 primeiras jornadas, todas as equipas vão querer somar pontos, porque vão querer ser a cabeça de série número 1 para poder evitar a possibilidade de terem que jogar com o cabeça de série número 2 na fase a eliminar. Tive a curiosidade de olhar para o ranking atual, para ver, eventualmente, e neste momento estamos numa lógica em que, enfim, com os 7 pontos de avanço que têm, o Sporting e o Benfica parecem encaminhados para poder ser as equipas portuguesas na próxima edição da Liga dos Campeões. Uma delas direta, a outra na fase de grupos. Nos vamos supor que chegam lá as duas. E tive a curiosidade de olhar e de ver no ranking atual, e atenção, isto também pode mudar daqui até ao final da época, quem seriam os 9 clubes que iam parar ao pote 1, entre aqueles que estão classificados neste momento, e quem seriam os 9 do pote 2 e onde é que iria parar as equipas portuguesas a seguir. Ora bem, no pote 1, neste momento, olhando para o ranking e para as equipas que já têm a presença mais ou menos assegurada, Manchester City, Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Leipzig, Borussia Dortmund e Barcelona. Portanto, temos aqui 2 equipas inglesas, 3 equipas alemãs, 2 equipas de Espanha e ainda uma francesa e uma italiana. Depois, no pote 2, apareceriam o Atlético de Madrid, Juventus, Leverkusen, eventualmente o Benfica, se qualificar, pote 2, Arsenal, Atalanta, se conseguir qualificar-se também na Itália, Feyenoord, PSV e Milan. Sendo que o Sporting, se lá chegar, à partida estará no pote 3, a não ser que alguma destas que aqui estão acabe por cair, ou que o Sporting melhore bastante o seu ranking daqui até a final da temporada. Ora, isto não vai resolver os problemas todos do futebol europeu, como é evidente, nem pouco mais ou menos. Eu acho que a UEFA continua a ter 3 grandes problemas, e ainda disse isso depois ao Sr. Ed Stuck lá no final, para resolver no futuro próximo. Um deles é a questão do calendário, que aliás vai ficar ainda mais complicada. Porquê? Porque a fase de qualificação vai começar em julho, tal como começa já neste momento, portanto isso não melhora. E vai haver muitas equipas que vão ter jogadores na fase final do Campeonato da Europa de Seleções que não vão ter ainda esses jogadores para arrancar, ou das duas uma, ou eles não fazem férias, ou então se fazem férias não vão estar disponíveis para começar no arranque da fase de qualificação. E isto é um problema. E depois há outra questão também relacionada com os calendários, que é o facto de passar a haver uma jornada ou 2 jornadas em janeiro. A fase de grupos ou a fase de liga vai ter 2 jogos agendados para janeiro, e janeiro é período de férias para muitas ligas. Não é tanto por uma questão de estar mau tempo ou dos estádios não estarem em condições, não é tanto por isso, é mais porque muitas vezes é ali que os jogadores das principais equipas param. Porquê? Porque precisamente como o inverno é muito rigoroso, os calendários são feitos começando os campeonatos mais cedo, e há campeonatos que começam em junho, e depois parando no inverno, precisamente para conseguirem chegar ao final, antes do final da temporada. Portanto, esse é um dos problemas, a questão dos calendários. Os jogadores vão ter mais jogos, e isto pode gerar uma série de questões que estão a montante, como, por exemplo, a possibilidade dos clubes grandes, como vão precisar, não podem rodar tanto, ou melhor, não podem ter segundas linhas tão fracas. Eles vão ter que rodar. Agora, vão precisar ter segundas linhas fortes. Porquê? Porque para rodarem e manterem as segundas linhas e manterem o nível competitivo, vão passar a ter que ter mais jogadores de alto nível. E, portanto, isto pode levar a que haja mais acumulação de jogadores nos clubes principais e mais ricos. Isto pode ser mau para os clubes portugueses. Primeira questão, portanto, calendário. Segunda questão, distribuição do dinheiro. Aquilo que a UEFA está a prometer é que isto vai gerar mais dinheiro, e como vai gerar mais dinheiro, o dinheiro vai ser distribuído também, e a promessa é essa, de uma forma mais igualitária.
Isto é, não vai haver tantas assimetrias entre os clubes dos principais campeonatos e os clubes dos outros campeonatos, porque vai ser diminuído o peso do market pool na distribuição do dinheiro a favor do valor da performance. Portanto, um clube vai ganhar mais dinheiro se fizer uma melhor Liga dos Campeões do que ganharia neste momento e vai ganhar menos dinheiro só por vir de um campeonato, de um país que tem mais gente a ver televisão do que ganharia neste momento. Portanto, isso é também um dado positivo. Mas a grande questão que se coloca aqui na distribuição do dinheiro tem que ver com outra coisa, que é quem é que vai presidir a distribuição do dinheiro. E esta é a questão que se vai colocar nos próximos 20, 30, 40, 50 anos do futebol mundial. Porque vamos ter a UEFA, a FIFA e os próprios clubes todos a quererem a mesma coisa, que é, está bem, há este dinheiro aqui para distribuir, mas porquê é que não somos nós a controlar? É por isso que a UEFA muda a Liga dos Campeões, é por isso que a FIFA quer o Campeonato do Mundo de Clubes, que é para ter também dinheirinho para distribuir, e é por isso que os clubes dizem assim, mas para lá, se somos nós que vamos jogar, porque é que temos que estar, o dinheiro vai para a UEFA ou para a FIFA, que depois distribui por nós? Portanto, e isto vai ser outra questão. E a terceira questão, que eu acho que é a questão fundamental também dos próximos anos no futebol europeu e mundial, tem a ver com a multipropriedade. Eu tenho vindo a escrever muito sobre isso, e a série Donos da Bola é muito sobre isso também, para que as pessoas tomem consciência daquilo que são os donos dos clubes, que começam a ter um clube aqui, um clube ali, um clube lá, um clube acolhi, e portanto isto é muito complicado de gerir, mas nós temos neste momento já casos que são, do meu ponto de vista, particularmente graves. Temos o caso do Redbird Capital Partners, que é dono do Toulouse, que vai jogar amanhã com o Benfica, e do Milan. E ambos estão, neste momento, a jogar a Liga Europa. Isto é, enfim... E a questão para mim não se coloca só deles estarem na mesma competição ou não. Coloca-se, já o escrevi várias vezes também, pela possibilidade que há disto mascarar contas. Os jogadores que saem daqui e vão para ali por um par de botas, ou então saem daqui e vão para ali por uma batulada de dinheiro que eles não justificam só para mascarar as contas. Isto é grave. E aquilo que o Sr. Adstuc me disse é que, esperem um bocadinho, para a semana vamos ver, porque vai haver novidades a esse respeito, e vamos ficar todos aqui à espera das novidades. Mas não é só o caso do Redbird, do Sr. Cardinale, que é dono do Toulouse, do Milan, e além disso tem uma participação no Fenway Sports Group, que é dono do Liverpool. Portanto, aqui estamos a falar já de um grupo poderosíssimo. Como é poderosíssimo o City Football Group, que é dono do Manchester City, de mais uma série de clubes, entre os quais o Girona, que está na iminência de se qualificar para a Liga dos Campeões do próximo ano através do Campeonato de Espanha. Temos o caso da Ineos, que já era dona do Nice, que está em posição de Champions em França e agora passou a ter uma participação fortíssima e na gestão do futebol do Manchester United e, portanto, isto também é naturalmente um problema que tem que ser atacado com urgência. Portanto, gostei deste bocadinho, por estar a discutir questões estratégicas no futebol europeu nos próximos tempos. Estou convencido que esta nova Liga dos Campeões pode ser mais interessante que a anterior, mas atenção, eu sou daqueles que acha que a Superliga faz todo o sentido. Embora prefira, e volto a dizê-lo, que ela seja organizada pela UEFA do que pelos clubes, porque tenho mais garantias de que vai ser justa, de que vai haver livre acesso, de que toda a gente pode lá chegar, enquanto se for organizada pelos clubes, corremos o risco de ser uma coisa só para 2 ou 3, que são os mais importantes e que são aqueles que movem mais gente e que estão ali todos feitos uns com os outros para não deixar jogar mais ninguém. Quem é saudoso dos tempos antigos, em que havia a possibilidade do Real Madrid jogar com o Manchester City logo na primeira eliminatória e um deles ficava fora, pois vai achar que isto é uma evolução, é um passo no sentido errado, no sentido contrário àquele que a evolução recomendaria. Mas não é o meu caso. Eu estou, no meu ponto de vista, a adaptar-me à modernidade, a querer antecipar essa modernidade e, portanto, acho que esta nova Liga dos Campeões pode vir a ser melhor do que a anterior. Não quer dizer que resolva aqueles que, do meu ponto de vista, são os 3 problemas principais, e acabei de os identificar aqui há bocadinho, e provavelmente vou escrever um pouco sobre isso num dos próximos dias. Bom, meus amigos, chega ao final mais uma edição do Futebol de Verdade. Amanhã, conforme já vos disse, não há programa, porque há a Liga Europa a partir das 17h45, mas na sexta-feira também não há live, mas haverá edição particularmente longa do Futebol de Verdade. Porquê? Porque haverá 4 edições do Futebol de Verdade Flash para repor. Quem for subscritor premium do meu Substack vai receber já hoje o Flash relativo ao Futebol Clube Porto Arsenal. Vai receber amanhã os flashes relativos ao Karabakh Sporting Clube Braga,
ao Toulouse Benfica e ao Sporting Young Boys. Quem não for, vai ter que esperar por sexta-feira para poder ver estas 4 edições do Flash, e só aqui estamos a falar de 1 hora de programa, 4 comentários de 15 minutos a 4 jogos diferentes, no final do Futebol de Verdade desse dia, que além disso terá apenas ataques rápidos. E atualização da Fantasy da Champions, atenção. Muito obrigado por terem estado aí, até sexta-feira, ou até logo, se forem subscritores premium do meu Substack. Futebol de Verdade